Ei, som. Graça e paz, queridos. Que bom que você veio para adorar o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para louvar o Senhor, nosso Deus, aquele que nos sustenta, aquele que está presente em todo momento. Alguns irmãos ainda estão chegando, mas nós já vamos iniciar o nosso culto. Está no horário, vamos começar o nosso culto. Nós queremos que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 7 ao 10. Provérbios 3, verso 7 ao 10. Quero já convidar pastor Rogério para vir cá para frente, por favor. Né? Está aí juntamente com a senhora Bia. Falando que esses meninos estão chiques demais hoje, olha bem. Estão gastando mesmo, né? Pastor Rogério vai ministrar a palavra ao nosso coração nessa noite. Provérbios, no capítulo 3, verso 7. Se você encontrou, por favor, coloque-se de pé. E nós vamos fazer a leitura. Vamos fazer essa leitura. Medite nisso. Diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Vamos orar. Deus, louvamos o teu nome e o engrandecemos. O Senhor é o nosso Deus. De maneira nenhuma queremos confiar em nosso próprio conhecimento. Antes, nos rendemos ao Senhor e nos curvamos a Ti, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Orienta-nos, ó Deus, cuida da nossa vida, da nossa saúde emocional, do nosso corpo físico, espiritual. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Somos dependentes de Ti. No Senhor nós somos mais do que vencedores. No Senhor, ó Deus, nós renovamos a nossa força dia após dia. Então nós oramos nessa noite e que estamos aqui para cultuar o Teu nome, para dar a Ti graças, honra, louvores devidos, Senhor. Somente o Senhor é Deus. Senhor, agora cerca esse lugar com poder e graça. Deus, toda investida de principado e potestade contra este lugar e contra essas vidas que aqui estão, cai por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha liberdade aqui, venha falar conosco através do louvor, venha falar conosco através da palavra, venha, Senhor, quebrantar os corações, mudar a visão, a vida das pessoas. É a nossa oração, que o Teu poder seja real e verdadeiro aqui, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora cumprimente a pessoa que está aí do seu lado, vire para trás, diga graça e paz, meu irmão, que bom que você está aqui, Deus abençoe, né? Que bênção, você está conosco, Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe a sua vida. Queridos, olha o que o texto diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Quer dizer, não confie tanto na sua sabedoria. Um versículo antes diz assim: não ponha confiança total no seu próprio entendimento, confie no Senhor. Sabe, nós estamos vivendo uma era, preste bastante atenção, nós estamos vivendo uma era de acesso ao conhecimento. Quanto mais nós vivemos hoje, o acesso ao conhecimento, à faculdade, doutorado, pós-graduação, é muito grande, mas cada vez mais que as pessoas têm acesso ao conhecimento, a cegueira espiritual está cada vez aumentando mais.
Já pensaram nisso? Quanto mais pós-graduado, graduado, pós-graduado, formado a pessoa é, antes, né? Lá há pouco tempo atrás, a pessoa não tinha acesso nem à 8ª série, mas tinha temor a Deus. Muitos que nem eram servos do Senhor ainda, eram tementes ao Deus Todo-Poderoso. Não é? Muitos que não tinham conhecimento bíblico, mas quando ouvia falar em Deus, tinham um certo temor às coisas de Deus. Hoje não. A pessoa tem acesso à graduação, pós-graduação, né? Tem acesso ao mercado de trabalho, mas tem confiado no seu próprio entendimento e tem abandonado o Senhor. Gente, eu ouvi uma palavra um dia desse, do Augusto Cury, né, que é um grande pesquisador, um psicólogo, acho que psicanalista, e ele estava dizendo que na sua busca pelo conhecer do homem, ele começou a procurar conhecer quem era Jesus. Ele olhava Jesus como um homem, e ele descobriu que Jesus era mais do que um homem, era um homem por excelência, era o Filho de Deus. Então é interessante, quando a ciência te ajuda a conhecer que Deus é Senhor da sua vida. Então, querido, olha, não seja sábio aos seus próprios olhos, não confie na sua sabedoria, não confie no seu poder de negociar, de ganhar, de conquistar, de conhecer as leis, as ciências. Confie em Deus, confie no Senhor, renda-se a Ele, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isso é saúde para o seu corpo. Você vai ter o corpo saudável, você vai ter sua vida equilibrada. Confie em Deus e Ele com certeza vai te sustentar em todo o tempo. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Eu tenho alguns avisos para dar hoje. Eu quero que você entenda, essa semana nós teremos a programação normal. Segunda-feira, amanhã, nós temos segunda, quarta e sexta oração, de 7 a 8. Depois das 8, amanhã, nós teremos um grupo de oração aqui, que estará orando. Às 15 horas, nós teremos o culto Tarde da Bênção, dirigido pela União Feminina, mas aberto a toda a igreja, você pode participar. E à noite, às 19h30, nós temos o culto Palavra de Fé, um culto dirigido pelos homens, para os homens. Homens, você que não está vindo, é uma boa oportunidade para você participar. É aqui ao lado, na casa administrativa, culto dos homens. É um momento seu, um momento especial. Deus tem falado, Deus tem feito maravilhas. Não fique em casa parado. Venha participar com os irmãos, tá bom? E na quinta nós estamos com a campanha de oração. Campanha Verdadeiramente Livres. Então venha buscar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Deus tem falado. E estamos também com a campanha de oração, 40 dias de oração e jejum. Não sei se você está participando, se está fazendo. Se não está, ainda dá tempo de fazer. Participar da campanha. Comece a consagrar a sua vida, comece a fazer um propósito diante de Deus, se é parcial, se é total, do jeito que você quiser fazer, faça um jejum. E nós teremos no dia 6 de novembro, uma grande vigília. Uma vigília que vai começar às 23h e termina às 5h. Ah, pastor, mas esse tempo todo passa rapidinho. A última vigília que nós tivemos, nós chegamos às 23h, começamos a louvar, a falar com Deus. Uma hora vinha um, pregava, cantava, orávamos, e daí a pouquinho estava dando 5h. Então, programe aí na sua agenda, dia 6, a vigília, grande vigília de louvor, adoração, consagração ao Senhor. Vai ser muito bom, tá? Nós queremos também falar sobre a Clínica da Alma.
nos dias 6, 7 e 8, nós teremos uma clínica da alma só para a comunidade terapêutica, para as duas comunidades. Hoje nós temos umas 35, quase 35 pessoas, 33, não tenho o número exato, quase isso. E alguns irmãos também que a gente vai dar a oportunidade de participar, alguns que foram dependentes, outros foram alunos da casa. Mas nós temos 30 e poucas pessoas e nós estamos convidando a você para participar conosco, assumindo ou patrocinando uma dessas pessoas. Se Deus colocar no seu coração e você quiser, né, ajudar uma dessas pessoas, fala assim, olha, eu quero pagar a clínica da alma para um desses residentes. Se você quiser investir nessa pessoa, você vai procurar o pastor Kennedy, ou então procurar a secretaria da igreja durante a semana e deixar a sua contribuição. Se quiser deixar também no envelope, é só colocar o valor dentro do envelope de dízimo e escrever apoio para a clínica da alma da comunidade terapêutica. E põe o valor, coloca aqui no gasofilácio, nós vamos encaminhar para eles, para que a gente abençoe os nossos residentes. Se Deus colocar no seu coração, não faça nada por obrigação ou nada para me agradar. Faça aquilo que o Senhor direcionar a sua vida. Isso é mais importante, tá bom? O texto que nós lemos diz, seja fiel ao Senhor com as tuas primícias, honra ao Senhor com os teus bens. Eu só te peço que seja fiel a Deus nos seus dízimos, tá bom? Seja fiel, o Senhor tem prazer, né? Não é que Ele precisa do seu dinheiro, Ele precisa da sua fidelidade. A fidelidade é que é o mais importante. E se você for fiel ao Senhor, você vai experimentar muitas bênçãos do Senhor, tá? Nós teremos também, no dia 31 aqui, na Escola Teológica, nós teremos um curso de capelania. Isso está aqui no boletim informativo. Quando você pegar ali atrás, você vai ver. O curso de capelania, para quem quer ter acesso ao hospital, quem quer ter acesso ao trabalho de capelão em algumas outras áreas, você pode, inclusive presídios, você pode fazer o curso. Então, ainda as inscrições estão abertas. Aqui, vai ser aqui, um sábado, dia 31, de 8 da manhã às 18. Você pode fazer o seu curso, desde que você faça a inscrição e pague lá. Essa aqui é a carteira. Mas não tinha uma foto mais bonita para colocar aqui, não? É essa mesmo? Ah, mas não é todas que vêm com essa foto assim, não, né? A foto do rapaz está bem antiga aqui, essa foto, não é não? É lá do Lambi Lambi. Essa é a carteirinha, olha. O Sebras, capelão evangélico, segundo a Constituição Federal. Olha, nosso irmão Coronel Ramalho já tem a sua carteirinha de capelão. É essa aqui que você pode fazer. Ó, e a sua foto vai ficar bem mais bonita do que a dele. Eu tenho certeza disso. Não é? Tenho certeza que vai ficar bem mais bonita. Então, é dia 31 agora. Sabe o valor? É R$100 e poucos, né? R$100 e poucos. Vai ser aqui, tá? Se você quiser fazer, estão lá as inscrições abertas. Vamos adorar o Senhor? Vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus? Depois a gente dá ainda alguns outros avisos. Graça e paz, queridos. Boa noite. Fique de pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor. Amém. Vamos lá? Espírito em verdade, com suas palmas, adore ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos,
te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É o nosso prazer, ó Senhor Jesus Cristo, te adorar em espírito e verdade. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que nós nascemos, Senhor, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Nos lembra isso, Espírito Santo, todos os dias de nossas vidas. Meu prazer tem que ser esse, nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Esse Deus é grande, esse Deus merece ser adorado em espírito e em verdade, porque Ele é um Deus inexplicável. Amém? Cante essa canção. Deus, o Senhor fez a nossa vida de forma inexplicável, Senhor Deus. O Senhor tem agido, meu Pai querido, no decorrer dos tempos, durante toda a história, de uma forma inexplicável. O Teu amor é inexplicável, Senhor Deus. Declaramos, Senhor, a Tua majestade aqui nessa noite, ó meu Deus querido. Não precisamos entender o Senhor, ó meu Deus querido, para saber que o Senhor é o melhor para nós. Oh Deus inexplicável, oh, fique em nosso meio, Senhor, e receba o nosso louvor e a nossa adoração. Oh.
Somente o teu amor por nós, Senhor Jesus. Incomparável Jesus, razão do meu viver. Ele é Jesus, inexplicável Jesus, incomparável Jesus, razão do meu viver. Aleluia. Tu és a razão do nosso viver. Aleluias. Nosso Deus é grande. Ele é invencível. Sabe, antes andávamos sem esperança quando não conhecíamos esse Cristo. Hoje temos orgulho de ter um Deus tão grande, tão invencível do nosso lado. Sabemos que não ficaremos sem luta, sabemos que não teremos uma vida cheia de regalias nessa terra, mas sabemos que por todas as lutas, por maiores que pareçam que elas sejam, esse Deus grande irá passar conosco. Esse Deus invencível irá passar conosco. Portanto, você é invencível. Aleluia. Água em mim tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso. Bendito seja o nome dele. Não há outro igual a ti, ó Senhor Jesus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Ele está com você, meu querido, nada pode te impedir. Oh. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que
Santo é o nome do Senhor. Pode sentar, queridos. Quero convidar Rodrigo e a Viviane, enquanto eles vêm com a Lara. Quero convidar a Rosaura também para vir me ajudar. A vovó Rosaura, né? Nós vamos fazer uma apresentação. Pode vir a vovó Rita também, né? Queridos, nós teremos no dia 30 agora, sexta-feira, às 19h30 aqui no templo, uma reunião com a torre de oração. Haverá uma reunião dos grupos de crescimento também, mas haverá uma reunião também com a torre de oração. Serão em 2 ambientes. Como é que a dona Rosaura está toda chique, olha, né? Pega a Lara, você que vai me ajudar hoje aí. Dia 30, então, nós teremos uma reunião aqui com a torre de oração. Se você quer participar ou participa, a torre, a gente ora de 0 horas agora, no domingo, até quarta-feira, meia-noite. Então, se você quiser entrar participando desse momento de oração, você vai assumir 1 hora de oração, você vai escolher essa hora e, a partir daí, você está responsável durante o ano inteiro, nesta hora, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, interceder. Então, na sexta-feira, se você quer participar da reunião, dar o seu nome para ser um intercessor, venha. Sexta-feira, às 19h30, aqui no templo. Nós estamos levantando aí mais soldados, mais guerreiros de oração, tá bom? No dia 7 de novembro, nós teremos ali no Ipaminas, um seminário de missão para crianças. Vai participar a boneca Vivi e também o Pirulito Plim. Cadê o Pirulito, hein? Pirulito Plim, não está por lá, está lá atrás o Pirulito, está lá. Pastor Elcimar, é o Pirulito Plim. Eu falei no primeiro culto e eu vou falar de novo, que aquilo era um pirulito quando era magro, não é verdade? Agora não está mais parecido um pirulito, está um pirulito bem cheinho, né? Eles costumam dizer que está mais para uma coxinha. Só para te atrapalhar, por causa daquela música de domingo, né? Que ele trocou aí, falou que a minha era uma, a dele era outra, né? Os irmãos lembram disso, né? Pois é. A vingança vem, tá vendo? Vamos orar? Deus deu ao Rodrigo e à Viviane essa bênção, que é a Lara. Então, nós vamos apresentá-la ao Senhor. Se você puder ficar de pé um instante, vamos orar por ela. Olha que maravilha, né? Senhor, nas mãos da Rosaura está aqui a vidinha da Lara. Essa vidinha que foi totalmente planejada e projetada pelo Senhor. Talvez os seus pais nem tenham planejado, mas o Senhor planejou cada pedacinho desta vida, e essa vida te louva, Senhor. Então eu quero, Deus, colocar as minhas mãos sobre a sua cabecinha e abençoá-la com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Que a Lara, Senhor, seja guardada, protegida, abençoada pelo Senhor, que nenhuma maldade do mundo espiritual, o mundo das trevas ou deste mundo venha atingi-la, Senhor. Senhor, esse casal agora está colocando a Lara nas tuas mãos, Senhor, porque é o melhor lugar e mais seguro para ela viver. Então, Senhor, nós abençoamos a vidinha da Lara com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Ensina os seus pais, ó Deus, a caminharem com ela no caminho da verdade, da palavra, todos os dias, e que a Lara seja uma diferença nessa terra, ó Deus, de vida com Deus. É a minha oração, abençoando-a e abençoando a sua família,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode falar, ela fala mesmo, né? Deus abençoe grandemente Viviane, Rodrigo. Senhor, cubra a vidinha da Lara com muitas bênçãos. Vovó está ali corujando. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Vamos adorar o Senhor, né? Pena que cresce, né, gente? Ainda bem, né? Amém. Eu gostaria de conhecer aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez. Você que nos visita pela primeira vez, fique de pé no seu lugar para que a igreja conheça você. Tem alguém que nos visita? Deus abençoe os irmãos aqui, à minha direita. Amém. Tem uma irmã lá atrás, a Flávia. Foi minha vizinha antes, né, Flávia? Titia, Flávia agora, né? Amém. Deus abençoe. Fique de pé, irmãos. Novamente eu peço aos irmãos, nós vamos cantar a última canção, engrandecer o nome desse Deus maravilhoso que traz a vida e sustenta ela em Cristo Jesus. Amém. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho
sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Tu és Jesus, Filho de Deus, o único Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, pois só Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Muito obrigado, Deus, pela tão grande salvação que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelo teu grande cuidado conosco, Deus. Nós te adoramos, engrandecemos o teu nome. O Senhor é Deus. Felizes são aqueles que puderam crer no Senhor, que podem ouvir a tua voz. Muito obrigado, Deus, por tudo. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Deus. Fala conosco, Deus, agora, através da tua palavra. Usa o teu filho com poder, com graça, com unção, para que o teu nome seja engrandecido aqui neste lugar. Queremos ouvir tua voz, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar. Quero convidar o pastor Rogério. O pastor Rogério está nos ajudando agora na comunidade terapêutica Fazenda Shalom e Bet Shalom. Está trabalhando nas duas, trabalhando muito. Ele e a Bia, né? Sua esposa, estão nos ajudando nas duas comunidades. E foi o pastor 5 anos lá em Águas Claras, Batista Shalom de Águas Claras, e eu ministrei a escola dominical lá hoje. Foi uma bênção lá, um café da manhã, muito abençoado com o pessoal. Falamos sobre família ali em Águas Claras hoje pela manhã. Vamos ouvir a palavra do Senhor através do pastor. Graça e paz, a amada igreja do Senhor Jesus. É com temor e tremor que eu venho compartilhar com vocês aquilo que Deus já colocou em meu coração. Eu queria que você pudesse abrir mão, talvez, de alguns conceitos ou preconceitos, para poder ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós nesta noite. Abra a palavra do Senhor no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Eu lerei do versículo 1 até o 8, mesmo assentado como estão. O Evangelho de Mateus, escrito por um dos discípulos de Jesus, de nome Mateus, anteriormente chamado de Levi, e ele escreve para o povo que esperava um libertador, esperava o Messias, esperava alguém que pudesse trazer a libertação para o seu povo. Então, na verdade, naqueles tempos, eles estavam na expectativa de ver o Filho de Deus. Estavam na expectativa de experimentar um novo rei, um novo governo. E é claro, como qualquer um de nós também traçou em sua mente o que seria o novo rei, o novo governo.
Eles estavam sob julgo do domínio romano. Então, para eles, o novo rei seria um rei que dominasse e tirasse deles a opressão. E, de repente, Jesus vem de uma forma muito extraordinária. Surpreende, inclusive, aqueles que eram conhecedores da lei. Surpreendeu a homens que anunciavam o próprio Cristo. Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: esse blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. E vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eu quero orar ao Senhor mais uma vez. Pai, a tua igreja está desejosa de ouvir a tua palavra e que já foi lida. Te peço, Senhor, que nos dê entendimento, compreensão, aceitação da tua palavra. Para a glória do teu nome, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu quero começar fazendo uma ilustração. Um certo dia, um pai, já cansado de lutar por causa da situação de seu filho, caçula, já havia uns 4 anos que lutava com ele em relação às drogas, ele já havia tido contato com toda esse tipo de pessoa, e parece que esse pai havia perdido a luta. A situação desse jovem já se desenrolava desde meados do ano de 2007. Mas a situação parecia não ter saída. Então o pai resolve colocar o seu filho no carro e procurar alguém que pudesse socorrer. Na verdade, o pai estava entregando o seu filho para que alguém pudesse solucionar o seu problema. Não havia esperança, não havia expectativa, e de repente esse pai leva à casa do seu filho, e sem muita conversa, não havia muito o que conversar, ele disse: para esse não tem jeito, para esse já não se resolve mais o problema. Ele resolveu andar em caminhos o qual não aprova, caminhos o qual a sociedade reprova, caminhos do qual a justiça não se agrada, caminhos do qual a própria justiça é quem julga, e julga como culpado. Esse filho caçula, ele ficou na casa do seu irmão por 2 semanas, e durante 2 semanas não houve conversa com o pai. O pai estava ferido, o filho angustiado. Mas após pouco mais de 2 semanas, esse filho resolve então procurar o seu pai. Ele resolve procurar o seu pai porque precisava de haver um conserto, precisava de haver um perdão, precisava de haver um sentimento de confissão. Ele disse: tem como ligar para o pai, ver se o pai me recebe em casa? Não precisa ter esta grande orquestra tocando conosco, não precisa disso. Não precisa de holofotes, não precisa de carro de som, eu simplesmente preciso de conversar com o pai. De repente, marcado o dia de encontro, o pai marca na sua própria casa. E quando de repente o filho chega no portão da casa, com medo de ser rejeitado mais uma vez, com medo de ser de repente expulso da casa mais uma vez,
Ele encontra o seu pai descendo a rampa, com os braços abertos, e abraça o seu filho com um abraço que diz: eu te perdoo. Eu perdoo as suas atitudes inconsequentes. Abraço que desceram lágrimas não somente do seu pai, mas também dele próprio, por não dizer da sua mãe, por não dizer daqueles que estavam presentes. Eu estou contando a história para vocês, é algo que aconteceu na minha casa. Meu irmão caçula. O meu pai, então, agora abraça aquele jovem. Abraça aquele jovem com um abraço de verdade. E diz: volte para onde você nunca deveria ter saído. Volte para aquele lugar aonde é o seu quarto, aonde é o seu aconchego. E de lá, jamais saia. Porque este é a tua casa. Receber o perdão era a busca do filho. Mas o pai não somente dá o perdão, mas ainda ele dá de volta o lugar para poder morar. O filho queria o perdão do pai, mas de repente agora o filho recebe de novo um banquete que foi colocado para poder cear. Não somente um dia, não somente apenas um banquete, mas várias, regado a comida caseira da mamãe, regado a muita amizade, regado a presença de toda a família. O filho, ele necessitava do perdão, mas o pai o agraciou com a sua própria presença, onde puderam desfrutar de momentos de paz, momentos de alegria, momentos que somente quem reconhece que já perdeu é que tem a busca continuamente estar de volta à casa do pai. Isso aconteceu não por mérito do filho. Se for olhar o filho, a história do filho é inconsequente. Mas a história, ela relata a atitude de um pai misericordioso. Um pai que o amou e despejou nele graça que ele não merecia. Mas o pai ainda deu para ele a oportunidade de estar de volta ao aposento do pai. Essa história não relata a história de um garoto herói, pelo contrário, mostra a história de um grande pai, um grande herói, que trabalhou em favor do seu filho. O texto que a gente também leu, ele representa algumas verdades. Eu queria que você pudesse, então, andar comigo nessa história. Essa história que relata 3 assuntos principais. Um deles mostra o grande Deus, o Deus que é perfeito, o Deus que é grande, o Deus que é tremendo. Mostra a história também da condição do homem caído, ou do homem que está envolvido no pecado. E mostra a história de um grande Redentor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A história da humanidade, ela sempre se viu repleta de coisas que não agradam muito, talvez, ao autor da nossa criação. O homem tem a tendência natural de cada vez mais valorizar o homem e cada vez mais colocar o homem em situação de pedestal. Isso, por vezes, a gente percebe em relação à premiação do homem ou com relação às grandes criações, à supervalorização, às grandes obras, às grandes vitórias, por que não dizer aos grandes homens de Deus. As pessoas sempre tiveram a necessidade de colocar o homem aonde o homem não deveria estar. Mas quando ele coloca o homem aonde o homem não deveria estar, ele tira de lá o Deus que é santo, o Deus que é criador, o Deus que é Senhor, e ele coloca a Deus no lugar, ou pelo menos tenta colocar a Deus em um lugar que não é o lugar de Deus. Eu queria levar você então a pensar sobre a história de Moisés. Moisés, que a Bíblia nos relata que foi o próprio Deus que disse: eu sou o que sou. Assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou.
E de repente, quando nós começamos a falar sobre a história do povo de Israel, que estava cativo no Egito, e de repente, lá cansado de sofrer, e começa então a clamar a Deus que liberte a eles daquele lugar, nós pregamos da seguinte forma: e Moisés ficou 40 anos no palácio, depois de 40 anos no palácio, abriu mão de estar no palácio, e de repente foi lá defender um dos seus patrícios, e de repente agora vai para outro lugar, e fica mais 40 anos se preparando. Nós começamos a falar de Moisés, como Moisés fosse o grande dessa história. Falamos ainda que Moisés agora então encarou o faraó de face a face, e disse: deixa o povo ir sacrificar os altos, e é verdade, ele falou isso mesmo. Mas a história de Moisés, ela não se resume a isto. Ela se resume que Deus livrou Moisés de ser morto quando ainda era pequeno. Deus preparou uma casa para poder ele morar durante 40 anos. Se você quiser ler a história, está lá em Êxodo, no capítulo 2, de 3 a 6. E entre eles fala assim: olha, a mulher concebeu e deu à luz a um filho que era formoso, e assim ela escondeu durante 3 meses. Mas depois ela tomou uma arca de juncos, revestiu com barro betume, e a pôs nos juncos à margem do rio. E de repente a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: é dos meninos dos hebreus. E de repente agora então essa mulher, que tinha na sua casa autorização para poder matar então todos os primogênitos, ou todos os homens que nascessem, agora ela pega então do filho dos hebreus e põe na sua casa, na casa do próprio faraó. Parece loucura, mas a história fala assim: olha, e Deus, vendo a necessidade então do povo de ter um libertador, capítulo 3, de 7 a 10, fala assim: olha, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus atores. Eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra. Subi para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo de Israel, o povo do Egito. É o próprio Deus, então, que tem todo o mover da história, todo o controle na mão. Se tem um herói nessa história, então, é o próprio Deus. Se formos olhar, então, Deus, então, ele livra o povo de Israel do Egito. Deus envia as pragas no Egito, Deus quem poupou a casa do povo de Israel da morte dos primogênitos, é Deus que abriu o mar para o seu povo passar, mas depois ele fecha o mar para matar os seus perseguidores. Deus é o dono da história. Por que não falar então talvez de Josué? Josué que vem então, Moisés ele morreu e não pôde entrar na terra prometida, mas de repente Deus levanta um sucessor, esse sucessor chama Josué. E de repente Deus fala com Josué: Josué, servo de Moisés, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim eu serei contigo. E aí então, ao decorrer da história, mostra que esforça-te e tem bom ânimo, porque eu, o Senhor, Deus é contigo. A história não pode então entender que foi o homem que foi o autor de todas essas coisas, mas um Deus que é grande, é poderoso, é infinitamente mais do que nós podemos pensar. É esse Deus que continua no controle de todas as coisas. Por que não falar então de Davi? Davi, quando vai guerrear, de repente, tão pequenino e um outro gigante do outro lado, mas ele fala: tu vens a mim com espada, mas eu vou com você, no nome do Deus de Israel. Você pode vir comigo com todas as suas armas, mas o Deus de Israel é quem te entregou nas minhas mãos, não para que o meu nome seja colocado acima, mas para que todos saibam que há Deus em Israel.
A história da humanidade, ela tem que se resumir, é que existe um Deus todo-poderoso que continua a governar céus, terra, mar, Ele continua no controle de todas as coisas, Ele é o Deus soberano. O texto que a gente lê então agora mostra a atitude de um homem que estava enfermo e ele nem ao menos podia caminhar. Tamanha era a sua enfermidade. Ele não podia se mover, tamanho era o seu problema. E segundo a cultura judaica, ou a cultura antiga, acreditava-se que o homem naquela situação de enfermidade era por causa de pecado. Era alguma coisa de situação que ele tinha no passado que ele tinha que resolver. E assim eles acreditavam então que somente na hora que o seu problema fosse resolvido, os seus pecados fossem perdoados, assim eles poderiam então ter de novo a sua vida de volta, ou ter restaurado a sua comunhão. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele trabalhou na libertação em relação a doenças incuráveis, em relação a algumas pessoas da morte, outras coisas em relação à ação da natureza, tempestades, prisões, libertação do homem. E de repente agora, ele lidando com a situação, ele olha para aquele homem, e com o olhar então agora, vendo além do que se podia ver, ele diz: perdoado te são os teus pecados. Na cultura judaica tem um rabino de nome Ami, que ele disse: não há morte que não provenha de algum pecado, e nem enfermidade que não provenha de uma transgressão. Tem um outro pensador, Alexandre, diz: o doente não se levanta de sua enfermidade até que os seus pecados lhe tenham sido perdoados. Nenhum doente pode curar se não tiver encontrado o perdão dos seus pecados. Era essa a cultura que eles estavam colocados, era essa a situação que o próprio Jesus então estava a olhar, e de repente então ele olha, entendendo o contexto. Ele diz: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. O pecado, ele vem ao longo da humanidade trazendo consequências gravíssimas. E se você for olhar aonde começou o pecado, você volta então lá no jardim e de repente você vê a história de Adão e Eva. Num lugar tão perfeito, num lugar onde a comunhão era prazerosa, aonde a presença do Todo-Poderoso era algo que enchia aquele lugar. E de repente o homem resolve abrir mão da comunhão com Deus e resolve então cometer o pecado. E de repente, então, agora se preparam roupas para vestir, porque percebem que estão nus, e de repente a Bíblia diz que, por causa do pecado do homem, ele foi expulso do jardim, e recebeu a sentença de morte, há muito tempo atrás. E a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 3, 16 a 19, diz: a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora para Adão: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Maldita é a terra por causa de ti, Adão. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Não havia então agora motivos mais para comemorar. Se eles estavam no lugar que era um lugar mais belo, agora já não podem mais estar. Se eles tinham a presença do Deus Todo-Poderoso, essa comunhão agora então quebrada, e a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. 1 Coríntios 15, 21. E diz ainda que porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O pecado entrou lá através de Adão, mas chegou até nós nos dias de hoje. O Deus que é santo, grande, agora ele vê a sua criatura na situação de pecado. Inimigos do próprio Deus, é assim que a palavra do Senhor nos diz. Nós éramos inimigos de Deus quando Ele nos amou. Olhando para Isaías, que foi escrito há 700 anos antes de Cristo,
Diz assim, olha, porque um menino vos nasceu, havia uma esperança, e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora para sempre. E é o zelo do Senhor dos exércitos é que fará isto. O homem pecador, e de repente agora então, ele não tinha mais como se unir a Deus, mas surge então a esperança para esse homem. Esse homem se chama Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gostei muito desse texto, eu não tinha observado ainda. Se, pois, Jesus Cristo, o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem, muitas vezes, ele vai a Cristo por causa dos seus problemas. Ah, o casamento não presta, para que eu fui casar? E de repente, por situações adversas, achando que chegou a hora de repente, talvez, dar um basta, ele fala assim, eu vou então até a igreja, porque talvez lá vai resolver meu problema. Eu quero dizer a você que você foi para a igreja pela razão errada. Algumas pessoas vão à igreja porque, no problema com os filhos, o filho está agora envolvido nas drogas e talvez saiu de casa para se prostituir e ele não sabendo o que fazer, talvez então agora buscar refúgio na igreja. E você vir à igreja por esse fim, mesmo que seja muito importante para você, você ainda está vindo para a presença de Jesus com a razão errada. Por causa de emprego, tirar uma boa nota no Enem, ou o que está hoje, no dia de hoje, a busca pela melhoria na condição financeira, comprar a casa própria, isso não pode ser a razão de você vir a Cristo, porque a sua condição é de pecador, e o que você tem de certeza é que o inferno te espera. Você precisa de ir a Cristo, é por causa de ter os teus pecados perdoados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para poder salvar o que estava perdido, religar o homem de volta a Deus. Se nós formos a Cristo somente para poder ter o nosso casamento salvo, você pode salvar o seu casamento e de repente ir os dois para o inferno. Mas eu quero dizer a você que esse Jesus de Nazaré, Ele quer perdoar os teus pecados e te levar para o encontro de Deus, o Pai, o nosso Pai. Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, é Ele que te direciona ao lugar correto. É Ele que te leva à esperança, ou Ele que é a sua esperança de poder morar um dia com Ele, na glória, por toda a eternidade. Em João 17:13 parece, fala o seguinte, que conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, é a razão da vida eterna. Que você então possa desfrutar a cada dia. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Disse Jesus. As outras coisas são importantes, confesso. Também quero. Mas não pode ser o essencial para você. Conquistar a sua faculdade pode ser a sua busca, mas não pode ser a essência. A essência tem que ser ter os teus pecados perdoados, porque se assim não for, de maneira nenhuma poderá herdar o reino dos céus. Mas a verdade é que, para aqueles que estão verdadeiramente livres, eles podem experimentar de algo extraordinário. Porque as coisas velhas já passaram, esse tudo se fez novo, somos nova criatura. As coisas velhas não podem mais nos acusar, porque segundo as Escrituras, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Aqueles que então têm os seus pecados perdoados, o inimigo já não pode mais acusá-los, as pessoas já não podem mais acusá-los, os seus pecados do passado já não podem mais te derrotar, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada poderá separar você de Deus, porque você está em Cristo Jesus, e é Ele quem te justifica, é Ele que te justifica diante do Pai. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós temos a certeza que, a partir de então, nós somos inculpáveis. Me parece que Colossenses 1, 19 a 22, ele diz assim, olha, a vós que no outro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, não por vossos méritos, mas por mérito do prometido, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Filho de Deus. Muitas pessoas sentem ainda culpa pelo pecado. Mas, irmão, eu quero te encorajar a não ficar com medo do seu passado. Se você foi, talvez, um destruidor de lar, se prostituindo, e talvez você tenha vergonha daquilo que você fez, eu quero dizer a você que você tem razão por isso. O que você fez é terrível, e é digno de morte quem pratica essas coisas. É a palavra do Senhor quem diz, em Romanos 1, de 18 a 32. Aqueles que eram praticantes da iniquidade, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, engano, malignidade, murmuradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. A Bíblia diz que para vocês é o inferno, é a morte. Até que você se depare com Cristo Jesus e escuta dele, perdoado te são os teus pecados. Perdoado são os teus pecados. Perdoado são os teus pecados. Quando você vai a Cristo, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Ainda há algumas pessoas que vão nos acusar e dizer, mas aquele passado sujo, é verdade. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. É a certeza que nós temos, é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando você escuta, perdoados são os seus pecados, não importa mais a acusação dos seus adversários. Não importa mais o que o seu vizinho vai falar, talvez das suas brigas conjugais. Não vai mais importar o que os seus colegas de faculdade falavam sobre a sua atitude, porque a partir de agora, então, você é nova criatura. Perdoados são os seus pecados. E precisamos de verdade, então, de nos curvar diante dele e dizer, Senhor, então, perdoa, lava-me, me purifica, me deixa então, Senhor, sem culpa, diante dos meus pecados. Aquele filho que eu falei com vocês, ele foi ao pai porque ele precisava do perdão do pai. Mas eu quero ainda te dizer uma coisa, o perdão do pai terreno não te dá o direito de você adentrar ao reino celestial. Você ainda precisa de ir a Cristo, porque somente Ele é quem pode perdoar os teus pecados. O perdão da sua esposa é algo que você talvez busca, e é necessário. Mas quando você confessa os seus pecados a Jesus Cristo, aquele que pode perdoar pecados, e Ele diz que perdoados estão os teus pecados, aí você pode então descansar em paz e seguir rumo ao lar celestial. Eu quero te pedir, feche os teus olhos, já estamos encerrando. Talvez você adentrou esse lugar ainda movido por tantas coisas que você já fez no passado. Eu quero dizer a você que
Se isso te incomoda, que bom, é excelente. Porque você está no lugar onde você pode ter o perdão pelos seus pecados. Você pode, nesta noite, reconhecer como aquele homem que precisava do perdão dos pecados para poder ter o seu corpo sarado. Porque o Deus grande de Moisés continua o mesmo ontem, hoje, será eternamente, porque Ele não muda. E por causa do seu grande amor, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que pode perdoar pecados, para poder morrer na cruz do Calvário por causa de eu e você. Eu e você que não éramos dignos, ou não somos dignos. Mas quando nós chegamos diante desse Jesus, o Redentor, você não tem somente os seus pecados perdoados, mas agora a Bíblia diz que nós somos chamados de filhos de Deus. E a certeza que nós temos é que um dia nós iremos morar com Ele por toda a eternidade. Porque o que Ele nos garante é que Ele foi para o Pai preparar um lugar, para que aonde Ele estiver, cada um de vós estejais também. E Ele disse que há de voltar para buscar a sua igreja. E dirá: vinde, benditos do meu Pai. Aqueles que estão em Cristo, Ele vai dizer: vinde para a morada eterna. Vinde para poder desfrutar da presença do Deus que é todo-poderoso. Eu quero te convidar nesta hora, a orar ao Senhor. Nós vamos orar. De olhos fechados, aí onde você está. Talvez diante dessa palavra que você ouviu, você está dizendo assim: pastor, eu reconheço que eu sou pecador, preciso do perdão de Deus, mas eu não tenho vontade de mudar de igreja, eu quero continuar na minha igreja, não tenho intenção de mudar, ou não tenho intenção de ser crente, eu já tenho minha religião. Eu quero te perguntar se a sua religião é o suficiente para trazer paz ao seu coração. Porque um dia também eu tinha religião, mas não tinha conhecimento da palavra. Não conhecia a palavra de Deus para a minha vida, os propósitos do Senhor para a minha vida. Até tinha uma religião. Quando alguém perguntava, eu falava: eu tenho uma religião e não quero mudar. E nem te convido também a mudar de religião. Eu te convido hoje a conhecer a Jesus e se entregar a Ele como Senhor da sua vida, a pedir a Ele perdão pelos seus pecados, a propor uma mudança. Muitas vezes nós culpamos a Deus, culpamos aos nossos familiares pela vida que nós levamos, culpamos a sociedade, culpamos as injustiças sociais pelos nossos problemas, culpamos a nossa família, culpamos todos que estão à nossa volta, mas não nos culpamos que a decisão do que nós queremos ser é tão somente nossa. Eu poderia ser um drogado, poderia ser um criminoso, poderia ser tudo que eu tivesse escolhido para ser, mas eu escolhi ser um servo de Deus. Foi uma escolha difícil, foi uma escolha que eu tive que pagar um preço muito alto, uma renúncia muito alta, mas eu estou feliz com a escolha que eu fiz. Sabe, eu estou satisfeito porque eu escolhi servir ao Senhor. Você ouviu hoje acerca do pecado, e eu te pergunto: qual é a sua escolha? O que você quer para a sua vida a partir de hoje? Você vai continuar numa vida de pecado? Você vai continuar numa vida distante de Deus? E você vai continuar acusando a Deus, acusando a sua família, acusando o seu passado, que todos eles são culpados da vida e do estado de miséria e de pecado que você está levando hoje? Não. Reconheça que a decisão é sua. Hoje o Senhor te deu uma decisão, ou te deu o poder de decidir que tipo de vida você quer levar a partir de agora.
O Senhor quer te livrar do pecado, Ele pode, Ele tem poder para quebrar a maldição do pecado em sua vida e te fazer um novo homem, uma nova mulher. É preciso você tomar uma decisão, e essa decisão tem que partir do fundo do seu coração. Então eu quero que você, onde você está, se você decide hoje, você que ainda não tomou essa decisão, decide hoje dizer: Jesus, eu preciso do teu perdão. Onde você está, fica de pé, eu quero orar por você. Você que ainda não tomou essa decisão, fique de pé, de olhos fechados, a igreja estará intercedendo por você. Você precisa do perdão de Deus. Você quer sair daqui convidando o Senhor para ser Senhor da sua vida e começar algo novo em sua casa, na sua vida, na sua história. Fique de pé e comece a orar e falar com Deus. Eu preciso, Deus, do seu perdão. Eu preciso, Deus, agora de que a sua mão seja estendida para mim. É uma decisão pessoal. Já tem pessoas se colocando de pé. Eu quero que a igreja esteja orando. Fique de pé onde você está. Se você quer sair daqui diferente do que você entrou, não estou te convidando para mudar de religião, não. Eu estou te convidando para reconhecer que é um pecador e que precisa de Jesus e do perdão do Senhor, e que precisa conhecer a palavra de Deus, crescer mais no Evangelho, conhecendo as riquezas de Deus para a sua vida. Fique de pé e dê o primeiro passo dizendo: Deus, eu quero. Mais vidas estão ficando de pé, a igreja está orando por você. Já tem vidas dizendo: eu quero, eu preciso, eu creio. Então a igreja está intercedendo. Fique de pé. Se a partir de hoje a sua decisão é outra, a sua decisão é dizendo: Jesus, eu vim aqui e o Senhor é Deus na minha vida. Fique de pé. Se você estava afastado desse Deus Todo-Poderoso e por alguma coisa estava envolvido no pecado, mas nessa noite você quer voltar ao Senhor e dizer: Deus, eu me rendo a Ti, reconheço o meu pecado, quero o perdão, em nome de Jesus. Fica de pé e eu vou orar por você. Deus, por essas vidas que tomaram a atitude de ficar de pé e te clamar, dizendo: eu quero, Senhor, o teu perdão. Eu preciso, Deus, do teu perdão. Eu preciso, Senhor, de que a tua presença seja real em minha vida. Vem, Senhor, me sustentar. Vem me ajudar nessa nova caminhada. Me ensina, Senhor, a tua palavra, para que o teu nome seja engrandecido em minha vida. Deus, eu abençoo essas vidas agora. Quero que a unção do Senhor seja sobre eles, que o teu perdão os alcance e que eles saiam daqui, Deus, transformados para a glória do teu nome. Eu os abençoo em nome de Jesus. Convido toda a igreja agora a ficar de pé. E eu quero agora ainda orar por você e pela sua família. Eu vou orar por necessidades muito especiais. Você que está passando por um momento muito difícil, eu te convido a vir aqui à frente, no altar do Senhor, e se render a Ele, dizendo: Deus, eu preciso da tua ação em minha vida ou na minha casa. Saia do seu lugar, dê um passo de fé. Eu quero orar por você. Eu quero que Deus comece a agir na sua vida.
Você veio, ouviu essa palavra, o Senhor já te resgatou, o Senhor já te perdoou, e há algo na sua vida que está te incomodando, quem sabe tentando te afastar da presença do Senhor. Venha, curve-se diante do Senhor, reconheça que Ele é Deus na sua vida. Quem sabe tudo isso que está passando é tão somente Deus te chamando e chamando a sua atenção, dizendo: filho, eu estou aqui do seu lado. Filho, você está passando por tribulação, mas eu sou contigo. Quero pedir ao pastor Rogério, nosso irmão evangelista Ramalho, para orar com essas pessoas, impor nas mãos, pastor Elcimar, esse é Rosaura, pode, alguns diáconos também, se quiser vir, pastor Robson. Vamos orar por essas vidas que aqui estão. Vamos orar. E você pode ainda sair do seu lugar, se você precisa de um milagre de Deus na sua vida. Nós estamos servindo ao Deus de milagre, ao Deus que já venceu a morte e o inferno, a um Deus que tem em suas mãos a nossa vitória. Se você precisa de algo novo de Deus, algo que realmente transforme a sua vida, a sua história, corra para cá, corra para a oração. Se você quer a sua vida começando a ser transformada a partir de hoje, corra para cá. Corra para cá se você quer realmente que Deus comece a fazer algo em sua vida, em sua história, corra para cá. Não fique parado no banco. O Senhor é Deus e é provedor, é protetor, é Senhor, é Pai, está presente, está de braços abertos. Ele quer te abraçar nessa noite. Meu Deus, fala, Deus, fala aos corações, fala, Deus, a esses corações. Fala, Senhor, aqui nessa noite, porque Tu és Deus. Vai agindo no meio dessas vidas, Senhor. Vai quebrando as cadeias, vai desfazendo as setas inflamadas do inferno, do maligno. Vai quebrando neste lar a opressão, ó Deus, as investidas do inimigo. O inimigo que quer levar essas vidas para o pecado, que tem levado os seus entes queridos para o pecado. Nessa noite nós nos curvamos, Deus, diante de Ti, pedindo ao Senhor a Tua proteção sobre o nosso lar e a nossa casa. Deus, o inimigo que tem tentado causar divisão nos lares, nós repreendemos agora e rejeitamos no poder do nome e do sangue de Jesus. Vai desfazendo, Deus, toda investida de principado e potestade, porque há um Deus vivo neste lugar, Senhor. Nós abençoamos essas vidas que aqui estão. Enxuga a lágrima da Tua filha, enxuga a lágrima do Teu servo, Deus, nessa noite. Ouça essa mãe, Senhor, que clama e chora. Visita, Senhor, agora. Faz algo novo nessa casa, Deus. Age com poder. Quebra maldições de família, Deus. Os demônios que vieram agindo até aqui, que sejam repreendidos no nome do Senhor.
Deus vai agindo. Toda obra de magia seja repreendido, queimado e neutralizado no poder do nome de Jesus. Deus, que haja liberdade, libertação nessa noite. Que vidas saiam daqui transformadas para a glória do Teu nome. Cura, Senhor. Cura as enfermidades agora aqui. Enfermidades físicas da cabeça aos pés. Enfermidade da alma. Enfermidade emocional. Cura, Senhor, ainda nessa noite para a glória do Teu nome. Repreendemos todo o mal e declaramos a bênção do Senhor sobre a tua casa e os teus filhos, Senhor, para a glória do teu nome. Nós os abençoamos, abençoamos essas vidas que aqui na frente estão, no nome de Jesus. Deus, escute você que está aqui à frente. Deus, começa algo de novo nessas vidas. Traz um desejo de santificação, um desejo de estar na Tua presença, Deus, todos os dias, de ouvir a Tua palavra, de chorar na Tua presença, Deus. Age, Senhor, agora. Enche essa vida, Espírito Santo. Enche, Senhor, e renova essa vida agora, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, no poder do nome de Jesus. Sim, comece a glorificar a Deus. Deixa Deus encher a sua vida. Comece a santificar-se ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu te abençoo no poder do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Os pastores estarão ali à porta. Eu vou encerrar com uma oração. Os pastores estarão ali à porta. Aguarde um pouquinho, queridos. Nós vamos encerrar com uma oração de gratidão. Feche seus olhos. Muito obrigado, Deus. Coisa boa, Senhor, é estarmos na Tua presença. Coisa boa, Deus, quando o Senhor muda a nossa história. E nós sabemos que nessa noite o Senhor está mudando história de várias famílias aqui. Coisa boa quando sentimos a Tua presença em nossa vida, Senhor. Renova a Tua igreja a cada dia. Enche com poder e graça. Traz unção e proteção a este lar. Ajuda essa mãe, esse pai que batalha, que tem pagado um preço de oração pelos seus filhos. Guarda, livra esses filhos. Abre os olhos desses filhos para vir à Tua presença. Ouve a oração dos filhos que muitas vezes oram pelos seus pais, para que haja libertação. Nós te clamamos e pedimos, Deus, dá-nos uma semana de vitória na Tua presença, todos os dias, em nome de Jesus. Igreja amada, que o amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, hoje e todo sempre. Amém. Senhor te abençoe, cumprimente pelo menos 5 pessoas, vá na paz, ali à porta, leve o boletim, leve 2, leve 3, leve do boletim da família, outro que estava ali, leve e distribua aí,
com seus vizinhos, colegas de trabalho. Leve vários e abençoe outras pessoas com o boletim. Deus te abençoe, os pastores estão ali à porta. Tenha uma semana de paz.